Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Ceará, nós iremos trabalhar hoje o nosso simulado de legislação extravagante, certo? Lembrando que o edital de vocês trouxe aqui dentro dessa disciplina de legislação extravagante aí, cobrando 10 questões, certo? Então, hoje nós iremos trabalhar aqui 10 questões, focando na nossa banca IDECAM, certo? Nós pegamos aqui as principais leis e colocamos aqui nesse nosso simulado para nós trabalharmos e vocês se testarem aí antes da nossa prova, que já está bem próximo, certo? Então, quero já deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês que nos acompanharam, que confiaram no nosso trabalho, que se inscreveram aqui no nosso canal, que a cada um aqui que deixou aquele comentário, aquele like, certo? Minha gratidão aqui a todos vocês e espero que todos vão aí tenham sucesso nessa prova, beleza? Lembrando que hoje nós iremos trabalhar o simulado de legislação extravagante, mas já tem aqui no nosso canal simulado de direito constitucional, direito penal, direitos humanos, beleza? E antes de nossa prova nós ainda vamos fazer outros simulados, beleza? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal, deixa aquele like. Vou deixar aqui o desafio para vocês. Estou trazendo 10 questões, espero que vocês acertem pelo menos 80% desse nosso simulado. Então, se você acertar aí 80%, coloca aqui nos comentários quantas questões vocês vão acertando aí para a gente ter esse feedback, beleza? Então, vamos lá, nossa prova já está bem próxima, vamos revisar, vamos focar aí nessa reta final, exclusivamente para essa prova da Polícia Penal do Ceará, beleza? Quero deixar aqui para vocês nosso combo da Polícia Penal do Ceará. Ah, professor, mas já está aqui próximo da prova, falta poucos dias, não vale mais a pena adquirir o material. Senhores, esse material ele serve para qualquer concurso de carreiras policiais, principalmente concurso de polícias penais, certo? Nós temos outros concursos de polícias penais abertos também, Polícia Penal Bahia, Polícia Penal Goiás, temos materiais específicos para eles, certo? Vamos começar nossas aulas aqui para a Polícia Penal da Paraíba. Eu espero que vocês sejam aprovados agora e foquem exclusivamente nas próximas etapas, teste físico, psicoteste, certo? Mas caso não seja a vontade de Deus agora que vocês sejam aprovados nessa prova, foquem em próximos concursos, tem diversos concursos de carreiras policiais e esse material pode estar ajudando vocês aí nessa nova jornada, beleza? Então, vamos aqui iniciar nossas questões, legislação extravagante. Pessoal, vamos lá, questão número 1 em tela, iniciando nosso simulado, diz o seguinte, ó, segundo a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. A classificação será feita por comissão técnica de classificação, que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade. Esta comissão deverá ser composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço. Vamos lá, 2 chefes de serviço e, então vamos lá, dando continuidade. Um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Letra B, um psicólogo, um assistente social e um enfermeiro. Letra C, um psiquiatra, um assistente social e um enfermeiro. Um assistente social, um farmacêutico e um psicólogo. E aí, senhores, qual a alternativa aqui, certo, se encaixa quando estamos falando aí da nossa comissão, ó, comissão técnica de classificação? Senhores, muito provavelmente eu faço aqui minha aposta que irá cair uma questão sobre a comissão técnica de classificação aí na lei de execução penal na prova dos senhores, certo? Então, fiquem atentos aí, dê essa revisada nessa comissão técnica de classificação, beleza? Então, é o seguinte, de acordo com o nosso artigo 7... certo? De acordo com o nosso artigo 7 da Lei de Execução Penal, a comissão técnica de classificação existe em cada estabelecimento, certo? E será presidida pelo diretor do presídio. Então, ela será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por 2 chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Certo? Então vamos lá, a comissão técnica de classificação ela existe em cada estabelecimento. Será presidida pelo diretor desse estabelecimento e composta no mínimo por quê? 2 chefes de serviço, como aqui a questão já trouxe, 2 chefes de serviços e um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, certo? Então a alternativa correta da nossa questão número 1, letra A, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Perfeito? Então fechando aqui nossa questão número 1, gabarito, letra A. Espero que todos tenham acertado e já aproveita, faz aí a revisão da Lei de Execução Penal sobre aí a Comissão Técnica de Classificação. Perfeito? Então, fechando nossa questão número 1, vamos para a nossa próxima questão.
Senhores, vamos lá. Questão número 2, ó. No ano de 2012, a Lei da Execução Penal teve incluído um artigo que determina que os determinados condenados serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, certo? Sobre o tema, analisa as afirmativas a seguir. Então vamos lá, nós temos aqui 4 alternativas, vamos ver aqui quais estão corretas. A alternativa 1 diz assim, ó: a técnica utilizada deve ser adequada e indolor. Senhores, perfeito, certo? Alternativa 1 aqui correta, certo? Então, um condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido o quê? Obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, por técnica adequada e indolor, certo? Por ocasião aí do ingresso no estabelecimento prisional. Isso aqui, ó, conformidade com o nosso artigo 9º-A, beleza? Então, alternativa 1, correta. Essa técnica deve ser utilizada de forma aí adequada e indolor. Alternativa 2 diz assim, ó: serão submetidos aos procedimentos exclusivamente os condenados por crimes sexuais. Negativos. Já acabei de falar aqui que serão submetidos naqueles, certo? Os crimes contra a vida, contra a liberdade sexual, crime sexual contra vulnerável, certo? Então, crimes aí de violência grave contra a pessoa, certo? Então, não é que exclusivamente apenas crimes sexuais. Alternativa 2 incorreta. Alternativa 3, ó: a autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação do perfil genético. Senhores, perfeito, certo? Alternativa incorreta também lá no nosso artigo 9º-A, parágrafo 2º, ela traz justamente isso, que a autoridade policial poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Perfeito? Então, alternativa aqui, ó, 3, correta. Alternativa 4 diz assim, ó: a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso. Senhores, também alternativa aqui correta, certo? Isso aqui em conformidade com o nosso artigo 7º-B, beleza? Então, a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme o regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, certo? Então, nós ficamos aí com a alternativa 1, 3 e 4 correta, sendo o gabarito da nossa questão número 2, letra B, beleza? Então, fechando nossa questão número 2, vamos aqui para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. Segundo a Lei da Execução Penal, a assistência ao preso ou internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Sobre o tema, assinala a alternativa incorreta. Então, vamos lá, nossa alternativa aqui incorreta. A letra A diz assim, ó: a assistência estende-se ao egresso. Senhores, perfeito, essa assistência, ela estende sim ao egresso, certo? Então, a alternativa A aqui, ó, correta, certo? Então, lembrando, nós queremos a nossa alternativa aí incorreta, beleza? Aqui, ó, em conformidade com o artigo 10, parágrafo único, beleza? A assistência estende-se ao egresso. A letra B diz o seguinte, ó: a assistência será material, saúde, jurídica, sexual, educacional e religiosa. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Gabarito aqui nossa questão número 3, ó, letra B. Por quê? Porque essa assistência ela não será sexual, senhores. Essa assistência aqui, em conformidade com o nosso artigo 11 da LEP, será material, será aí assistência à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa, certo? Então, onde vocês viram aqui sexual, leia-se social, beleza? Então, alternativa B incorreta, gabarito da nossa questão número 3, certo? Todas as outras duas aqui, letra C, ó, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Perfeito. E a letra D, ó, o estabelecimento disporá de instalações e serviços que atenda aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Perfeito aqui também, em conformidade com a nossa Lei de Execução Penal, certo? Então, alternativa incorreta, letra B, gabarito nossa questão número 3. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4. Ó. Quanto às disposições constitucionais e legais em relação à tortura, considere os seguintes itens. Ao final, assinala a alternativa correta. Pessoal, então vamos lá, adentrando aqui, ó, na nossa lei de tortura, beleza? Então, resolvemos aí 3 questões de lei de execução penal, certo? Vamos falar agora aqui sobre tortura. Alternativa 1 diz assim, ó: a prática da tortura será considerada crime inafiançável, imprescritível
e insuscetível de graça ou anistia. Senhores, primeira alternativa que está incorreta, certo? O crime de tortura ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, certo? Não tem essa situação aqui ó, de imprescritível, beleza? Então, alternativa 1, incorreta. Alternativa 2, ó, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito, alternativa aqui correta, sem conformidade lá com o nosso artigo 5º da nossa Constituição Federal, certo? Ela traz aí expressamente que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Beleza? Alternativa 3 diz, ó, constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Senhores, alternativa 3, correta, certo? Aqui, ó, artigo 1 da nossa lei de tortura, certo? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, para provocação ou omissão de natureza criminosa e também em razão de discriminação racial ou religiosa, certo? Então, perfeito aqui, ó, nossa alternativa 3, correta. A alternativa 4 diz, a condenação em crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Senhores, alternativa 4 aqui, perfeito, certo? Isso aqui em conformidade lá com o nosso parágrafo 5º do artigo 1º, que diz exatamente isso, que a condenação acarretará a perda do cargo. Então, você lá, servidor público, foi condenado ao crime de tortura, essa condenação ela acarretará a perda do seu cargo, função ou emprego público e a interdição pelo seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Certo? Então, se você pegou, vamos supor, 3 anos, você vai ficar interditado aí de exercer um cargo público por quanto? 6 anos. Beleza? Então, alternativa 4 também correta. Beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Gabarito nossa questão, letra A. Somente uma alternativa está incorreta, que é a alternativa 1, que está incorreta. Todas as outras alternativas estão corretas. 2, 3 e 4. Gabarito nossa questão número 4. Letra A. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 5. Ó. Com relação aos sujeitos dos crimes trazidos por meio da Lei número 13.869, de 2019, Lei de Abuso de Autoridade, podemos afirmar que... Então, vamos lá. Ó. Entrando aqui numa questão de quê? De abuso de autoridade. Beleza? Letra A diz o seguinte. Ó. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade somente servidores da administração direta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e do território. Negativo, senhores. Não somente os servidores da administração direta, mas também aqueles da administração indireta, certo? Então, vejam só, conforme o artigo 2º da nossa lei de abuso de autoridade, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território, certo? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz assim, ó, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não da administração direta ou indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território. Perfeito. Que eu acabei de falar aqui, certo? Isso aqui em conformidade é com o artigo 2º. Então, a alternativa correta aqui, ó, letra B, gabarito da nossa questão número 5, perfeito? Então, todas as outras alternativas aqui, ó, estão incorretas. A letra C diz que o sujeito ativo do crime de abuso de autoridade é qualquer agente público efetivo da administração direta e indireta de qualquer dos poderes. Senhores, vejam só que vai ser sujeito ativo dos crimes de abuso de autoridade qualquer agente público, seja ele servidor ou não é necessariamente aqui efetivo, beleza? Então, a alternativa é incorreta. A letra D é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, mas também da indireta, beleza? E letra E, sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente efetivo da administração pública de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos distritos. Então, seja ele efetivo ou não, beleza? Então, questão aqui correta, letra B da nossa questão número 5, beleza? Vamos aí para a nossa próxima questão. Senhores, vamos lá, questão número 6, diz assim, ó. Durante a investigação policial realizada para elucidação de fatos relacionados à prática de crimes promovidos por uma grande organização criminosa, o policial Fábio, que estava acompanhado dos delitos praticados por membros de tal organização,
foi autorizado pelo magistrado a retardar a prisão em flagrante em relação a alguns criminosos membros da organização e casos específicos relatados na decisão judicial, a fim de que a medida legal se concretizasse no momento mais eficaz da formação de provas e obtenção de informações. Nesse cenário, a Lei 12.850 previu expressamente alguns meios de obtenção de prova, conforme se observa nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Então, pessoal, vamos lá. Vamos marcar aqui a alternativa que não está aí relacionada com a nossa Lei 12.850. Estamos falando de quê? De organização criminosa, beleza? Então, questão aqui sobre organização criminosa. Vamos ver aqui abaixo aqueles alternativa que não está aí nos meios de utilização e para obtenção de prova nessa situação aqui hipotética, beleza? A letra A diz o seguinte, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. A letra B, equipamentos e técnicas modernas de detecção e de repressão para a realização de vigilância eletrônica e de entregas vigiadas. A letra C, acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados. E D, acesso a informações eleitorais ou comerciais. E letra E, infiltração por policiais em atividade de investigação. Senhores, vamos lá. Essa situação aqui dos meios de obtenção de prova está prevista lá no artigo 3º da Lei da Organização Criminosa, certo? Então, está previsto lá no artigo 3º. Então, eles vão trazer lá diversos meios de obtenção de provas, beleza? Dentre esses aqui, o único que não se encaixa na previsão legal lá dos meios de obtenção de prova é a letra B, certo? Aqui a alternativa aqui que está incorreta. Equipamentos e técnicas modernas de detecção e de repressão para a realização de vigilância eletrônica e de entregas vigiadas não está expresso lá no nosso artigo 3º no meio de obtenção de prova, beleza? Todas essas outras alternativas aqui estão sim, certo? Estão lá previstos esses meios aqui como meios de obtenção de prova. Perfeito? Então, a alternativa aqui correta, letra B, que pediu aí a exceção de uma, beleza? Então, fechando nossa questão número 6, gabarito letra B, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARM, analisa os itens abaixo. Então, vamos lá, temos 3 itens aqui, vamos julgá-los aqui se estão corretos ou incorretos. Alternativa 1 diz assim, a gestão do SINARM é de responsabilidade do Comando do Exército. Pessoal, negativo, certo? Negativo. Vejam só, a gestão do SINARM, Sistema Nacional de Armas, certo? É de responsabilidade da Polícia Federal. Por outro lado, ficou a cargo aí do Comando do Exército a gestão do SIGMA, certo? O Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Então, alternativa 1 aí, incorreta. A 2 diz assim, ao SINARM compete, dentre outras atribuições, cadastrar os armeiros em atividades no país, bem como conceder licença para exercer a atividade. Senhores, alternativa aqui correta, perfeito, conforme ao artigo 2, beleza? E a 3 diz assim, a comercialização de armas de fogo, acessórios e munições entre pessoas físicas somente será efetivada mediante autorização do SINARM. Pessoal, também a alternativa correta, previsão legal aí, conforme aí o nosso artigo 4 do nosso Estatuto do Desarmamento. Lá no parágrafo 5º, beleza? Então, ficamos aí com a alternativa 2 e 3 correta, gabarito da nossa questão número 7, letra E. Beleza? A única alternativa aqui incorreta, alternativa 1. Fechado? Então, fechando a questão número 7, vamos aí seguir para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão número 8. Francisco de Assis, policial, foi preso em flagrante em razão de prática de tortura. Em busca da liberdade provisória, seu advogado ofereceu na delegacia R$100 mil a título de fiança. Nesse caso, é possível afirmar que letra A, Lei de Crimes Hediondos, Lei número 8.072, determina que Francisco de Assis fique preso até o trânsito em julgado. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Alternativa incorreta. A Lei dos Crimes Hediondos não admite a execução provisória, indica em relação aos crimes hediondos equiparados. Então, não há determinação no sentido de que Francisco de Assis fique preso até o trânsito julgado. Beleza? Então, pode-se concluir aí que Francisco será preso até o trânsito julgado, a título cautelar, se houver justificativa para sustentar sua prisão preventiva. Perfeito? Então, alternativa A incorreta. A letra B diz assim, não era necessário o oferecimento da fiança, pois a Lei de Crimes Hediondos determina que a prisão em flagrante seja convertida em prisão temporária com prazo de 30 dias. Senhores, é incorreto falar que não era necessário. Isso porque, antes de mais nada, não era possível o oferecimento da fiança, uma vez que o crime é inafiançável. Então, alternativa aqui, incorreta, letra B. A letra C diz assim,
A fiança nos crimes hediondos e a eles equiparados não pode ser em dinheiro, e sim no oferecimento de restrições domiciliares à liberdade de locomoção. Senhores, negativo. Conforme lá o artigo 2º da nossa lei de crimes hediondos, os crimes hediondos a eles equiparados são inafiançáveis. Por isso, é incabível a prestação de fiança sob qualquer forma, certo? Dependendo aqui de ser de dinheiro ou outra forma. Então, a alternativa C também incorreta, nos restou a letra D, logicamente aqui a alternativa correta da nossa questão número 8, diz assim: a lei de crimes hediondos não permite que o delegado conceda a fiança requerida para Francisco de Assis. Perfeito, isso por quê? Porque a lei de crimes hediondos ela é inafiançável, certo? Então, alternativa correta, letra D, gabarito nossa questão número 8. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9. Ó. João Marley, maior de idade, cultivava em sua residência para seu consumo pessoal plantas das quais somente conseguia extrair pequena quantidade de maconha. Ele, diante da ínfima quantidade, sequer comercializava ou compartilhava a droga, consumindo-a sozinha. Nesse caso, João Marley poderá estar criminalmente sujeito a pena de advertência sobre os efeitos da droga, pena de internação compulsória, prisão simples e multa, pena de reclusão ou pena de detenção. E aí, senhores, qual alternativa aí se encaixa corretamente com o contexto da nossa questão? Senhores, é o seguinte, nesse caso, João Marley poderá estar criminalmente sujeito à pena de advertência sobre os efeitos da droga, certo? Alternativa correta aqui, letra A, certo? De acordo com a nossa lei de drogas. Então, vejamos lá no artigo 28 da nossa lei de drogas, vai trazer que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, certo? Drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetida às seguintes penas: a advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, sendo assim, a alternativa correta, letra A, ele será submetido à pena de advertência sobre os efeitos da droga. Nessa situação aqui, ele se enquadra como consumo, certo? Então, a alternativa correta, letra A, da nossa questão número 9. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, ó, fechando aqui o nosso simulado de legislação extravagante, certo? Vamos resolver aqui nossa última questão. Espero que todos estejam indo aí bem no nosso simulado. Espero que vocês, de fato, consigam acertar aí pelo menos 80% dessa prova, 8 questões dessas 10, beleza? Então, lembra aí de deixar aí no comentário quantas questões vocês acertaram, certo? Nossa última questão aqui, nós vamos falar da lei de improbidade administrativa, beleza? Então, vamos lá. Questão número 10 diz assim: acerca das sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito pela prática de improbidade administrativa, assinala a alternativa ó, correta. A letra A diz: ó, a sanção de perda de função pública não é aplicável aos servidores públicos sujeitos a regime de livre nomeação e exoneração. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? Os agentes nomeados para o exercício de cargo de livre nomeação e livre exoneração também podem ser sujeitos ativos de ato de improbidade administrativa, certo? Então, alternativa aí incorreta. A letra B diz assim, ó: o pagamento de multa civil será de até 360 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente improbo. Senhores, conforme lá o artigo 12, certo, da nossa lei de improbidade administrativa, certo, ele traz que em caso de cometimento de ato de improbidade administrativa, o agente público será sujeito à aplicação da sanção de pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial, e não aqui de até 370 vezes o valor, certo? Então, a alternativa aqui incorreta. A letra C traz assim, ó: de acordo com a gravidade do fato, é possível a fixação de forma cumulativa da sanção de suspensão dos direitos políticos com a sanção de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Senhores, perfeito, certo? Nossa lei de improbidade administrativa determina que as sanções aplicadas em caso de ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, podendo ser aplicadas dentre elas a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, bem como a suspensão de direitos políticos, certo? Até 14 anos. Então, a alternativa correta aqui, nossa questão número 10, letra C, gabarito aqui da nossa última questão. Beleza? Vamos ver aqui o erro das demais alternativas. Ó. A letra D diz: a sanção de proibição de contratar com o poder público pode se dar no prazo de até 30 anos. Senhores, vamos lá. Conforme nossa lei de improbidade administrativa, a sanção de proibição de contratar com o poder público será aplicada em um prazo não superior a 14 anos e não 30 anos, beleza? E por fim, a letra E diz: o mero exercício da função
ou desempenho de competências públicas, causando prejuízo ao erário pelo enriquecimento ilícito de outro, já gera sanção pela prática de improbidade administrativa. Senhores, negativo, certo? A nossa lei de probidade administrativa ela traz que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem a devida comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa, certo? Então, alternativa incorreta, gabarito nossa questão número 10, letra C, fechando aqui mais um simulado para nosso concurso da Polícia Penal do Ceará. Sério, espero e que todos tenham fechado nosso simulado. Deixe aí nos comentários quantas questões vocês acertaram. Minha gratidão a todos vocês que estão respondendo aqui todas as nossas questões no canal. Espero que vocês continuem estudando conosco. Aqui nós iremos trabalhar em diversos concursos ainda, inclusive aqui para o nosso estado do Ceará. Nós iremos trabalhar logo agora nossos concursos aí da Polícia Civil e Polícia Militar, beleza? Então vocês focam aí nesses concursos, fazer esse concurso futuramente. Nós aí teremos aí diversos projetos aí no nosso canal, perfeito? Então minha gratidão aqui a todos vocês e espero vocês ainda no nosso próximo simulado que nós iremos fazer antes da nossa prova, perfeito? Então fiquem todos com Deus e até a próxima.